Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube! Olá, você fã do Guns N' Roses que sonhou com a volta da banda com a sua formação original durante décadas, literalmente, e agora que o Axl está cantando direito de novo, mesmo com a perna quebrada, está dando pulinhos de alegria. Olá, você fã do AC/DC que amargou a saída do Malcolm Young por causa de doença, viu o Brian Johnson adoecer e sair também, e agora tá meio chateado porque o Axl assumiu os vocais para poder cumprir uma agenda de shows e que, até onde eu sei, nem se mostra de forma tão definitiva assim, né? Bom, piadas à parte, vamos falar um pouco sobre essas duas bandas seminais na história do rock. Esse vídeo está sendo gravado depois do primeiro show do AC/DC, já com o Axl em Lisboa. Então as impressões já melhoraram bastante acerca do cara mais egocêntrico do rock mundial, né? Mas eu ainda não li muitas notícias e tal, eu sei que já rolou o show e muita gente falou bem, né? Mas vamos por partes. Esse é um vídeo onde eu queria expor as minhas observações acerca do Axl Rose no AC/DC. Bom, durante muito tempo, principalmente na adolescência, eu fui muito fã de Guns N' Roses, né? E eu não era tão fã assim de AC/DC, mas eu escutava com bastante frequência, com uma certa regularidade. E sempre foram bandas que eu respeitei muito dentro da música, de um modo geral. Com o passar do tempo, fui enjoando tanto de uma quanto de outra. Acho que é natural que com o tempo a gente vá cansando um pouco de alguns gostos que a gente tem, outros a gente mantém, outros a gente enjoa um pouquinho. E eu dei um tempo, eu parei de ouvir essas bandas por muito tempo, voltei a ouvir mais recentemente e tal. É sempre bacana ter essa nostalgia de ouvir coisas que você gostava antigamente. Mas tem uma banda que já passou por vários dissabores, várias tretas, vários problemas aí na sua formação, foi AC/DC, que perdeu seu vocalista Bon Scott já no começo, né? Tipo, o que quase, na verdade, até acabou com a banda. Quase que eles desistiram por ali, mas resolveram continuar com o Brian Johnson, né? Em 2010 ou 2011, se não me engano, Malcolm Young, né, o guitarrista base, eterno guitarrista base da banda, também adoeceu, teve problemas mentais bem sérios e teve que deixar a banda. Quem assumiu foi o sobrinho dele, que eu esqueci o nome agora. Mas teve o Phil Rudd, né, que foi o baterista original da banda, que também acabou saindo depois de algum tempo por causa de problemas com álcool, com bebida e tretas com os irmãos Young e tudo mais. E por fim, o Brian Johnson, infelizmente, teve que se afastar da banda também por problemas de saúde, né? Tava pra ficar surdo, pra quem não sabe, pra quem estava fora do planeta do rock por esse tempo todo. Ele tava com problemas auditivos, e continuar fazendo shows ao vivo poderia causar uma surdez definitiva. Aí nós temos o Guns N' Roses, que é uma banda que sempre foi muito turbulenta desde o seu começo, mas que fez um sucesso absurdo, se tornou muito popular, principalmente no fim da década de 80, boa parte da década de 90, né? Aí depois que a banda acabou ali no começo dos anos 90, o Axl resolveu continuar com a banda, acabou sendo o único membro original, os outros integrantes foram fazer outras coisas das suas vidas, e ele continuou lá meio que chutando cachorro morto, né? Nesse período o Axl tava cantando mal pra caralho, tava em péssima forma vocal, em péssima forma física, aparentemente a saúde dele tá uma merda. O cara demorou 12 anos pra lançar o disco lá, o Chinese Democracy, que ele ficou uma cara no estúdio, gravando e mudando de formação, não sei o que, fez alguns shows aí que foram terríveis na minha humilde opinião, e acredito que na opinião da maioria das pessoas. Mas depois de todos esses anos, todo esse monte de treta, recentemente o Guns N' Roses voltou com a sua formação quase original, e por incrível que pareça, com o Axl cantando pra caralho. Tipo, eu fiquei impressionado, assim, quando eu vi os vídeos, falei, cacete, velho, o velhinho voltou a cantar pra cacete, né? Voltou a cantar muito. Tá muito bem vocalmente falando. Bom, o AC/DC, ao anunciar o Axl Rose como substituto temporário, a princípio temporário, do Brian Johnson na turnê que eles estão pra realizar na Europa, fez com que muita gente torcesse o nariz. Na verdade, dividiu opiniões, né? Muita gente curtiu a ideia, muita gente torceu o nariz. Os fãs, acho que mais puristas, mais assim, mais as antigas, ficaram meio com o pé atrás, muita gente torceu o nariz. Teve até uma bagunça lá que parece que mais de 7 mil fãs devolveram os ingressos porque não queriam ver o Axl cantando e tal, enfim, rolou toda essa parada aí. Porém, eu vou deixar aqui a minha humilde opinião acerca dessa situação toda. Eu acredito que boa parte desse desconforto causado pelo Axl entrar no AC/DC se deve principalmente a ele. Axl Rose é um cara que sempre foi uma figura muito polêmica no rock, do modo geral, sempre teve um ego gigantesco, reconhecidamente um ego terrível, um ego enorme, que por sinal foi, acho que, um dos principais responsáveis para a banda, para o Guns N' Roses ter degringolado e ido pro buraco do jeito que foi. Isso, é claro, fez com que ele causasse muito incômodo e acabasse gerando uma antipatia por ele mesmo, tanto da mídia especializada, como do próprio cenário musical, como dos fãs, como das pessoas que gostam de música. A galera começou a falar, putz, cara, Axl é treta. Então, assim, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que torceu o nariz foi muito mais pelo fato de ser o Axl Rose do que necessariamente pela sua competência como vocalista, principalmente depois de ele ter comprovado que a voz dele tá muito boa, que ele tá cantando muito bem. Se a gente falar assim dos shows que ele fez aí no final da década de 90, início dos anos 2000, que foram péssimos, obviamente a qualidade vocal dele tava terrível, o cara precisava melhorar muito pra ficar ruim, né? Mas recentemente, o Axl ele sempre foi um cara brilhante nos anos 80, assim, ele tem um timbre de voz, uma característica vocal muito própria,
tanto quanto o próprio Brian Johnson tem uma característica vocal muito própria, então assim, é foda, é complicado, ambos são criaturas bastante insubstituíveis nas suas respectivas bandas. Só que aquela história, ele é um cara que ele não soube lidar com o próprio ego, teve muito problema durante esse período, certamente isso afetou a voz do cara também, a saúde dele não parecia das melhores, como eu já disse anteriormente. Enfim, isso daí acabou gerando meio que um pé atrás de todo mundo, principalmente com a volta do Guns, quando eles começaram a anunciar, porque o Guns vai voltar com a formação quase original, não sei o que, né? Então ficou todo meio com o pé atrás, assim. Então nesse meio tempo, basicamente, né, pra resumir, o Axl Rose teve as manhas de queimar a cara, tanto com a opinião pública quanto com as pessoas do meio musical. Mas na minha visão ele tem a seu favor o fato de ter, ao voltar com o Guns N' Roses, ter mostrado que a sua saúde vocal tá muito bem, que ele tá cantando muito bem, que ele tá tendo fôlego, tá aguentando pra caralho, tá mandando bem mesmo, mesmo com a perninha quebrada, sentadinho lá, mas tá mandando muito bem. Fiquei positivamente surpreso com a volta do Guns N' Roses. E falando do aspecto vocal, esquecendo um pouco a figura Axl Rose, mas do aspecto vocal dele, eu acho uma escolha muito acertada para AC/DC, sabe? O Axl Rose, ele tem uma voz com um timbre que consegue chegar muito próximo do que o Brian Johnson faz. É claro, são timbres totalmente diferentes, mas ele tem um drive vocal bastante adequado para esse tipo de música que o AC/DC faz. Eu acho que ele funciona muito bem. Ao ouvir ele cantando algumas músicas do AC/DC com o próprio Guns N' Roses, a gente vê que ele realmente consegue segurar bem a onda, segura bem a peteca, né? E certamente o fato dele ter crescido ouvindo AC/DC, né, faz com que ele baixe um pouquinho a bola, talvez. Apesar de que ele tem, na minha visão, ele tem demonstrado ser uma pessoa um pouco mais humilde até certo ponto, entendeu? Por sinal, no próprio vídeo que ele aparece com o Angus Young lá, com o guitarrista, lembrei, Steve Young. Steve Young é o nome do sobrinho do Malcolm Young que tá tocando com eles. Ele parece até o funcionário do mês desse DC, tá ligado? Tipo, o cara não falou muito, ficou na dele, ele tá com a maior cara de convidado, tipo, funcionário da AC/DC. O que eu acho bacana, é interessante ver o Axl Rose assumir essa postura mais amena, mais humilde perante o AC/DC. Isso foi uma coisa interessante, assim. Quem não viu o vídeo, dá uma olhada, ele dá uma procurada na web, tá? É bem engraçado ver ele, tipo, o Angus fala rapidinho, dá um recado, né? Daí o Steve fala uma coisinha, o Axl fica meio... Parece que ele tá meio sem jeito, mas ele fala alguma coisa também curtinho e o vídeo acaba. Tem um outro aspecto que eu observo no Axl, assim, posso estar errado, mas talvez o fato dele estar voltando a tocar com ex-companheiros, que foram ex-companheiros durante muito tempo, a galera com quem ele teve muita treta, brigou muito e de repente conseguiu se reconciliar, conseguiu voltar a tocar junto, talvez tenha dado uma revigorada no cara, tenha dado aí um novo fôlego, né, pro cara voltar a cantar, voltar a se esforçar, fazer o que ele fazia antes, entendeu? Eu acho que isso acaba trazendo uma nova visão. Recentemente eu voltei a tocar com uma banda da qual eu fiz parte durante muito tempo, daí a banda parou, a gente ficou quase 9 anos sem tocar junto e voltamos agora. E realmente você meio que revigora, assim, você parece que tudo que era bom volta e você deixa de lado as coisas ruins. Talvez esse mesmo processo tenha acontecido com o Axl, principalmente se tratando de uma banda que tem uma história gigantesca aí, tem muitos anos juntos, os caras com certeza têm muitas experiências que passaram juntos, né? Então é interessante ver eles tocando de volta e talvez esse retorno tenha também trazido um novo fôlego para o próprio Axl Rose. Enfim, eu não consigo ver motivo para tanta polêmica e para tanta gente torcer o nariz pro fato do Axl Rose estar cantando AC/DC, sabe? Realmente eu não consigo enxergar tanto problema nisso. Até porque a substituição não parece ser algo definitivo, como foi anunciado e tal, é mais para poder cumprir esses shows. A princípio eles tinham dito que seriam vocalistas convidados, mas até agora eu só ouvi falar do Axl, provavelmente ele vai assumir essa bronca aí durante a turnê europeia, né? No final das contas eu ia me divertir do mesmo jeito no show, ia achar do caralho, entendeu? Porque eu estaria vendo uma das bandas seminais do rock, que é o AC/DC, com um vocalista que eu considero também uma personalidade muito importante da música, cantando junto com eles. Eu ia achar do caralho, tipo, eu ia achar super divertido ver um show desse. Tipo assim, é óbvio que o AC/DC sem o Brian Johnson não é a mesma coisa, tanto quanto não foi a mesma coisa quando o Bon Scott morreu e eles tiveram que substituí-lo, mas era ali no comecinho da banda. Agora a banda tá aí com 30 e poucos anos de estrada com o Brian, né? Então assim, é óbvio que não é a mesma coisa do que estar com ele no palco, mas que é óbvio que também foi por motivos de força maior, independente de qualquer possível treta interna que a banda tenha tido em relação a isso, algo do gênero, como até rolaram em algumas matérias falando sobre, mas enfim, isso não vem ao caso, acredito eu. Mas de certa forma eu vejo como um esforço louvável por parte da banda para manter a sua agenda, manter os seus shows, e se preocupar em demonstrar isso com o máximo de qualidade possível, né? Dentro do que lhes é possível nesse momento. Então eu penso que se você não gosta, não curte, não achou bacana, é só você não ir nos shows, o que eu acho que é uma coisa bem óbvia. E ficou bem óbvio com esses 7 mil que devolveram os ingressos, né? Então, siga esse exemplo. Bom, eu super iria no show, eu ia achar do caralho, me diverti horrores, como eu já disse pra vocês. É claro que eu torço muito pela saúde do Brian Johnson,
que ele possa voltar aos palcos, algo que aparentemente, até por uma própria declaração dele, é uma coisa bastante difícil de acontecer, uma coisa bem remota, mas enfim, vamos esperar para que alguma novidade boa apareça. Eu tenho certeza que o AC/DC é uma banda que ela só vai parar, velho, a hora que o último deles bater com as botas e não estiver mais aqui, meu irmão. Tipo, provas disso, acho que é o que a gente mais tem ao longo da carreira da banda. Então é isso daí, gente. Essa foi a minha opinião acerca dessa situação toda. Espero que vocês tenham gostado. Se você se divertiu, gostou do vídeo, compartilhe por aí, mostre para as pessoas. Agradeço se você der o seu like, mostrar para geral por aí. Se você quiser ouvir as minhas bandas, links aqui embaixo. Se quiser me seguir nas redes sociais, links aqui embaixo também. Valeu, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.